Olá, estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial. Eu sou Rogério Bon e nós vamos conversar hoje sobre negócios, sobre oportunidades, sobre empreendedorismo e tudo aquilo que sempre tratamos aqui no nosso programa. No programa de hoje, nós vamos falar sobre uma empresa que está completando 60 anos neste 2024. É a Chamum Consultoria Empresarial, capitaneada por Diogo Chamum, que vai conversar conosco sobre esta belíssima trajetória. Também estará conosco, diretamente de Uruçanga, em Santa Catarina, Luiz Eduardo Mutzberg, que é CEO da Exitum e que vai tratar sobre diferentes aspectos da consultoria e da inovação. Você sabe, o programa Movimento Empresarial tem o apoio da Macro Office, onde nós gravamos as entrevistas. Também da fotógrafa de posicionamento Priscila Oliveira. E da Canadá Intercâmbio, do idioma à imigração. Sempre as dicas de gestão empresarial são com a Vera Brock. E as dicas de saúde bucal com a cirurgiã dentista Aline Martins e Silva. O programa Movimento Empresarial é feito especialmente para você e está começando a partir de agora. No programa de hoje, nosso convidado vai trazer uma história muito legal. Uma história de 60 anos. Eu estou aqui com o Diogo Chamum, que hoje é responsável por uma empresa de consultoria empresarial, um escritório de contabilidade que está completando em 2024 60 anos. Chamum, ter uma empresa de 60 anos em qualquer lugar do mundo é uma coisa difícil. No Brasil, então, nem se fala, né? Seja bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado, Rogério. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. É um desafio diário. Qualquer empresa no Brasil com essa longevidade, ela tem que ter sofrido, com certeza sofreu vários desafios. São planos econômicos, são catástrofes naturais que a gente conviveu agora recentemente. Até pandemia aconteceu, mas também há pouco tempo. E sem contar a dificuldade de empreender, a legislação complexa, a legislação tributária extremamente robusta, por um lado exagerado, carga tributária, mão de obra, é uma série de circunstâncias que são barreiras, mas que não pode impedir uma empresa de seguir adiante, de crescer e desenvolver. E nós temos uma característica, né, a nossa atividade, que além de empreender nos nossos negócios, a gente tem que auxiliar os clientes também a poder desenvolver, que é o nosso papel da consultoria. Então, eu costumo dizer que a gente tem duas frentes, né, além de ter essa pegada técnica, né, da área contábil, tributária, fiscal, a gente também tem que empreender, somos empreendedores e precisamos, né, hoje não dá para ficar parado. Quem fica parado some, decresce, então a gente tem que dar passo a passo, mas sempre em desenvolvimento. Agora, Chamum, eu vou te pedir para tu contar primeiro um pouquinho a teu respeito, né? Tu é um empresário, tu tem vários empreendimentos, tu é um dirigente empresarial de diferentes entidades, a gente convive aí em diferentes eventos, né? Mas um ponto central que eu te vejo sempre é uma atividade. Tu é um profissional muito ativo em diferentes frentes, né? Rogério, até às vezes muitas pessoas não sabem da história, acabam conhecendo a pessoa, o profissional, pelo momento. Mas a minha história vem de muito, muito tempo, né? Afinal de contas, eu tenho formação no esporte, eu fui atleta de judô, de competição, fui a campeonato mundial, tenho título sul-americano, título brasileiro, e isso pode, num primeiro momento, aparentar que não há conexão, mas tem uma conexão muito forte, tem uma questão psicológica, questão do espírito, questão do foco, objetivo, e isso realmente trouxe um complemento de educação e formação pessoal e profissional muito importante.
Aí eu estou dando sequência a um negócio do meu pai, do Celso Chamun. Que eu tive a felicidade de conhecer, né? Eu estava comentando aqui antes, nos bastidores. Não convivi com ele longamente, assim como a gente convive já há muitos anos, mas tive a felicidade de conhecer teu pai há 20 e poucos anos atrás. Isso. Aí o pai faleceu em 2016, mas eu também convivi diariamente, dioturnamente, como pai, como parceiro de assistir futebol, como sócio. Então tive um contato muito próximo e aprendi muito com ele. E ele foi para um lado, ele já tinha a empresa consolidada e foi para um lado do esporte, como dirigente. Então ele foi dirigente da Sojipa, onde eu e meu irmão fazíamos o judô, e aí depois foi para a paixão dele, que é o internacional. E para mim ele me deu um conselho, que caiu como uma luva, eu segui, e por isso estamos, né, conversando aqui hoje, que é de dedicar a força, a energia, além da empresa, do nosso negócio, do nosso ganha-pão, dedicar a entidades do segmento, entidades empresariais, entidades contábeis, e foi isso que aconteceu. E isso trouxe um status diferente, um conhecimento diferente, uma bagagem diferente. Então, dentro dessa linha, eu tracei uma caminhada dentro da área contábil, nas entidades empresariais, entidades de classe. Aí fui presidente, acabei como presidente do SESCOM, que é o Sindicato das Empresas e Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul. E hoje, após esta passagem pela presidência, estou na diretoria da FENACON, Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis, com sede em Brasília, na diretoria, na pasta de diretor de políticas estratégicas e legislativas. O que também me abriu muitas portas, Rogério, porque afinal de contas esta pasta coordena, por exemplo, o debate da reforma tributária, o que me colocou dentro de um avião e fiz, só por um parâmetro, né, no ano que passou, mais de 20 palestras pelo Brasil inteiro. Então isso, sem contar os trabalhos, o corpo a corpo dentro do Congresso Nacional. Então isso traz uma bagagem muito importante. Hoje eu posso dizer que, em termos de reforma tributária, eu sou uma das referências a nível nacional para o debate sobre o tema. E, evidente, isso traz uma questão pessoal e de contribuição para toda uma sociedade. Aqui eu estou falando não só da classe contábil que eu represento, mas da sociedade mesmo, porque se defende o interesse de todos e a reforma traz um reflexo a toda a sociedade. E também acaba, obviamente, respingando no meu negócio, na minha empresa, porque esse conhecimento todo está lá dentro. E então se vale disso os nossos clientes. Isso é uma coisa importante, porque se existe uma área, todas as áreas hoje em dia precisam estar atualizadas, é lógico, mas se existe uma área onde a atualização é absolutamente fundamental, é a área da contabilidade, né? Porque quando a gente menos espera, tem uma mudança de uma legislação, tem uma mudança de uma regra, e muitas vezes o empresário que não está bem assessorado acaba tendo problemas e lá na frente vai arcar com uma dificuldade, às vezes criando um passivo para ele mesmo, né? Chega a ser quase desumano esta rotina tributária no Brasil, porque há muitas normas, há muita mudança, como você bem colocou, há muitas interpretações, e isso traz uma insegurança, isso traz questões de retrabalho, de dúvidas, até de erros. Então tem sim que ter uma capacidade, uma capacitação muito, muito aprimorada, e mesmo assim não é fácil. Então nós temos 60 anos de negócio, considero sim nossa empresa bem capacitada e atualizada, e temos muitas dificuldades. Então vamos tentar transferir isso para uma empresa da área, com menos estrutura, com menos investimento, com menos condição de orçamento para investir. Então é muito difícil mesmo, mas a gente vive de desafios. E essas dificuldades nos fazem desenvolver e crescer melhor, né? Mas a Chamun, ela trabalha com, vamos dizer assim, o pacote básico da contabilidade, que é atender os clientes, e eu tenho a felicidade de ser cliente também, mas além disso, ela presta outro tipo de serviço, né? Tu pode comentar um pouco sobre as atividades que a Chamun desenvolve? Nós temos no nosso DNA a
questão do arrojo, né, da gente ir um pouquinho além. E a experiência nas entidades de classe, entidades empresariais, me trouxe isso, essa experiência. E daqui a um pouco, se eu tenho uma virtude que eu posso ressaltar, é saber adaptar as situações. Então a gente tem muitas inovações dentro da empresa, dentro da Chamum, mas são adaptações do que se vê na rua, não tem nenhuma grande criação autoral. Então a gente tem hoje um serviço previdenciário, por exemplo, que nós atendemos a Chamum em sociedade com um profissional da área do direito, mas é uma equipe, né? A gente atende concorrentes. Nós atendemos, a gente terceiriza para concorrentes, a gente tem uma marca própria, obviamente, para não confundir o serviço contábil, e nós temos dezenas de empresas de contabilidade e de advocacia conveniadas conosco, contratando esse nosso serviço. Nós fizemos um evento anual, chamado Chamum Connection, na intenção de capacitar, trazer conhecimento aos clientes, conectar os clientes, e trazer também um momento de proximidade, porque hoje qualquer atividade tem que ter a questão humanizada, não é só... a tecnologia está muito avançada, inteligência artificial, mas isso não é tudo. Então precisamos sim ter uma humanização. Então criamos um momento anual para os clientes estarem presentes, próximos, se relacionando entre si, se relacionando conosco. Já em outras edições já trouxemos o ex-governador Rigoto para falar sobre reforma tributária, já trouxemos o Mágico Cronos do programa de rede nacional também para fazer sua palestra. Esse ano, que vai sair em dia 23 de outubro, já temos a palestra final contratada de uma pessoa conhecida também do cenário nacional. Vou deixar o suspense. E esse é um evento gratuito aos clientes, sem qualquer tipo de remuneração ou de pagamento, mas eles vão lá e toda a estrutura é montada pelo nosso corpo interno. Então, quem faz o cerimonial é a nossa colaboradora interna lá, que tem sua atividade no dia a dia, mas colabora. Nós, sócios, também ajudamos na condução. Então, esse é um evento diferente. Nos moldes, se a gente for falar em entidades, muito comum. Mas para uma empresa privada, em especial da área tributária e contábil, são muito poucas que existem. E a gente trouxe essa novidade. De extremo sucesso. O resultado é muito bom. Temos também, esse é um lançamento, mas já está todo organizado, que vai ser a rede Chamum. Aí a gente tem a intenção dos clientes se promoverem. Então é botar cliente a consumir de cliente. A ideia é que todos os clientes que hoje, né, são ativos e os que estão por vir sejam clientes consumidores, então terão direito a consumir qualquer produto e serviço que esteja disponível. E os clientes que queiram disponibilizar seus serviços ou produtos para a rede a custo zero. O único compromisso é fornecer alguma vantagem, algum desconto, alguma cortesia. Por exemplo, eu sempre dou um exemplo que tem um cliente que vende colchão. Então ele vai lá dar, tem que negociar com ele ainda, né? Mas ele vai dar 5% de desconto, 10% de desconto para quem integra a rede. É uma maneira também de fortalecer os nossos clientes. Nós tivemos uma experiência difícil, mas muito exitosa, que foi a pandemia. Na pandemia, a operação continuou normalmente com a equipe e os sócios se dedicaram a estudar as medidas emergenciais, as possibilidades todas para os clientes se manterem de pé, para os clientes se manterem com as portas abertas. Isso nos trouxe um aprendizado muito importante, porque não adianta a gente só pensar para dentro se nós prestamos serviço para o cliente. Se o cliente fechar as portas, não adianta eu estar ótimo dentro, eu não vou receber o honorário daquele cliente. Então, na pandemia, a gente criou uma espécie de um comitê, um gabinete da crise, que era de manter os clientes de portas abertas. E isso nos trouxe essa ideia, remeteu a ideia de por que ser em crise? Se bem que a gente vive em crise, né? Mas por que no momento de menos crise a gente não pode fomentar negócios? Todo mundo está ganhando. E todo este movimento a custo zero para os clientes. Zero, Rogério. A gente vai ter investimentos, nós vamos investir em comunicação, nós vamos investir em tecnologia, num portal, mas é um investimento da Chamum. Os clientes entrarão
com a boa vontade e, quiçá, com resultado. Lembrando que o programa Movimento Empresarial também é filho da pandemia, porque dentro da pandemia a gente criou esse programa como uma forma de conectar empresários, empreendedores, justamente para saber trocar o que está acontecendo, como é que eu posso superar uma dificuldade. Então, só para trazer essa lembrança. Mas, Chamon, recentemente foi realizada uma magnífica festa de 60 anos num clube importante aqui de Porto Alegre, e eu queria te pedir para tu comentar um pouco a importância de se comemorar momentos como esse. Rogério, 60 anos, nós trouxemos a experiência dos 50 anos. Quando nós fizemos 50 anos de empresa, em 2014, foi um momento... Naquela época foi um passo muito longo, muito largo que a gente deu. Por quê? Na ocasião, o meu pai, o Celso, era dirigente do Inter. E eu era presidente do Sescom. E nós vivíamos um momento bom. Então, nós tínhamos 2 sócios com alguma exposição, em termos de sociedade, de mídia, e tínhamos uma estrutura financeira, estrutura de clientes boa. Então, nós resolvemos, vamos fazer um registro importante desta data emblemática de 50 anos. E fizemos num clube tradicional, muito parecido, muito similar com o feito agora. O que fizemos agora foi uma cópia atualizada dos 50 anos. Então, remetendo para os 60, que serve também para os 50. É um momento ímpar. É um investimento, sim, mas nós saímos extremamente fortalecidos perante aos nossos clientes. Reforço, a comemoração, o evento foi feito voltado aos clientes. Só tinha presente na comemoração, no dia, clientes, colaboradores e parceiros. Só. Então não foi feito festa para fora, não foi feito festa para conquistar cliente, não foi feito festa para sair na mídia. Não, foi interno. É evidente, temos clientes de tudo que é tipo. Temos clientes da mídia, jornalistas, temos clientes da área política, ex-prefeito, ex-deputado federal, temos jogador de futebol, medalhistas olímpicos, empresários de renome, entidades empresariais fortíssimas. Então nós temos clientes de tudo que é tipo. E esses clientes estavam lá. Até eu brinquei no dia. Até isso foi bom, né, Rogério? Porque foi descontraído. Uhum. E foi uma das condições que eu coloquei. Perguntaram, a gente contratou uma cerimonialista para ajudar na organização, e ela perguntou, vai ter mestre cerimônias? Eu disse não, para tirar a formalidade. Então, eu acabei conduzindo com meu sócio e brinquei, né? Se vocês encontrarem um ex-prefeito, se vocês encontrarem aqui um jornalista de programa diário, se encontrarem um grande empresário, se encontrar isso, encontrar aquilo, todos têm uma coisa em comum, são clientes da Chamon. Porque realmente não era a intenção, era um momento para nós, para os clientes. E a gente saiu totalmente exitoso dessa jornada. A repercussão foi maravilhosa, nós nos sentimos muito bem, a gente fortalece o vínculo com o cliente, a gente consegue demonstrar que estamos fortes, apesar de todas as dificuldades, e que estamos disponíveis. Isso tudo faz parte desta ideia de estar próximo ao cliente e de estar atendendo além da expectativa. Então, se nós juntarmos a festa de 60 anos, o Chamon Connection e a rede, a gente demonstra para os clientes e por fim para o mercado, porque a gente acaba comunicando, hoje a comunicação está muito massificada por rede social, comunicações baratas, né, ou quase gratuitas, comunicar que a gente é diferente, que a gente tem um posicionamento diferente e que a gente quer fortalecer o cliente. Então, esses objetivos este objetivo, né, ele está todo voltado nas ações diferentes que a gente faz fora da rotina, e eu estou bem satisfeito. O Chamon Connection não aconteceu este ano ainda, mas já está todo estruturado, e a rede ainda não está lançada, mas também já está toda arquitetada, e todos os contatos que nós temos, o retorno é muito positivo. Chamon, a gente está concluindo aí o tempo da nossa entrevista, mas eu vou pedir para tu deixar uma mensagem para quem está nos assistindo aqui no programa. A mensagem que eu deixo é no sentido sempre de se desafiar.
As dificuldades sempre são grandes, comentamos aqui na nossa área de atuação, mas qualquer empresário, qualquer empreendedor vai ter a sua dificuldade. As barreiras são enormes, então se a gente não se desafiar, acabamos por minguar e não passar as barreiras e não desenvolver. Então, eu posso dar um exemplo meu, eu morria de medo de falar em público, eu na faculdade, na escola, eu tava dor na barriga de responder a chamada. Hoje eu sou palestrante, hoje eu falo com naturalidade, programas de rádio, de TV, então são desafios. Tiveram momentos muito difíceis, mas que foram transpostos e essa é a mensagem de desafio que eu deixo aí para os nossos telespectadores. Parabéns pelos 60 anos. Muito obrigado, Rogério. Continua com a gente que daqui a pouco tem mais programa. Olá, eu sou a Vera Lúcia Brock Brasil, eu tenho doutorado em Economia pelo Departamento de Economia da Universidade de Ilhas Baleares, na Espanha, com pós-doutorado em Educação pela Florida Christian University dos Estados Unidos. Sou palestrante, consultora, mentora, autora do livro Competências para o Administrador, um enfoque para o saber ser e o saber fazer. Também oriento teses de doutorado, pós-doutorado, também oriento alunos de graduação que são sempre muito preocupados com seus TCCs e também busco orientar os projetos de início de curso, para as bancas de avaliação, entre outros. E se você está fazendo o seu TCC e está necessitando de uma mentoria, de uma orientação, venha comigo. Vamos resolver a sua problemática. Hoje vamos, nas dicas de gestão, apresentar para os senhores empreendedores, empresários, líderes, gestores, né? Uma dica extremamente importante, essencial para o seu processo de gestão organizacional. Então, vou falar inicialmente para os empreendedores, para homens e mulheres que são extremamente importantes no processo da gestão organizacional. Inicialmente, não desista. Busque sempre estar atento para a evolução da sua organização. Esteja sempre atento. Busque observar se o planejamento estratégico está em dia, se estão com todas as suas estratégias bem definidas, organizadas. Não esqueça de usar a metodologia do 5W2H, porque ela vai te orientar tanto na área financeira quanto na área de recursos humanos. Busque também se engajar com os seus colaboradores. Busque motivá-los, dar mais interação, porque somente assim eles poderão estar mais tranquilos, mais voltados para as atividades que é extremamente essencial. Então, senhores, não esqueçam que quando você tem os seus processos otimizados, a sua empresa estará em condições de melhor apresentar resultados satisfatórios. Então, gostou? Vem comigo para a próxima terça-feira, aqui no Movimento Empresarial, com as dicas de gestão. Até lá!
Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Tá tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. No programa de hoje, eu tenho a satisfação de conversar com um amigo de muitos anos, empresário, empreendedor, professor, dirigente de entidades empresariais, diretamente de Uruçanga, em Santa Catarina, o Luiz Eduardo Munzberg. Luiz Eduardo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. É uma satisfação poder, né, retomar esse bate-papo contigo, né? Como tu fala, são muitos anos aí de amizade. Se não só para dar um, né, não escondendo, isso vai dar uma barbada aí para o pessoal sobre a nossa idade, mas já são 30 anos, Rogério. 30 anos. Passaram 30 anos. Então, desde a época da Associação dos Jovens Empresários, onde nós seguimos jovens, né? Hoje a gente segue jovem, conforme a gente estava combinando antes, né? Aliás, comentando antes, a nossa juventude se acumula, não? É verdade. É verdade, né? Mas, Luiz Eduardo, além de tu seres um jovem há um pouco mais de tempo, a tua empresa, que é a Exiton, uma empresa que trabalha em diferentes áreas, mas tem a ver com a educação e com o desenvolvimento de negócios e oportunidades, também é jovem há 30 anos, né? Está fazendo 30 anos a Exiton em 2024. Conta para nós aí como é que foi o desenvolvimento aí da Exiton e o que ela está hoje em dia se dedicando. Buenas. A Exiton foi fundada em 94, aproveitando um espaço de mercado na área de qualificação dentro das indústrias, né? Que eram projetos que, na ocasião, não existiam, que eram trabalhos personalizados, né, onde se fazia uma adequação daquele treinamento de acordo com a necessidade da área, das pessoas em determinada área serem capacitadas, né? Falando, Rogério, nos termos de hoje, né, eu analisava qual era a dor que eles tinham em termos de conhecimento, qualificação, e trazer a solução, né? Se eu vou trazer para os tempos de hoje, que a gente fala muito desta forma. E na sua evolução, né, ao longo dos anos, a gente foi também trabalhando com a assessoria em gestão, né, empresarial, considerando os processos industriais como um todo, olhando uma visão sistêmica. Eu trabalho não sozinho, evidente, né? A Êxito é formada por um time de profissionais que ficam associados a nós aqui. Tu mesmo, né, já fizemos juntos alguns projetos no passado, né, nessa mesma linha de parceria. Então, eu trabalho muito em cima com parceria com outros profissionais para atender aquelas demandas que o mercado nos pede. Hoje, então, levando em conta não só a qualificação, mas também como melhoria e otimização dos seus processos, seja eles administrativos ou industriais, né? E dentro de toda essa experiência e todo esse conhecimento, também começamos aí já com o advento da quarta revolução industrial, né, se aprofundando aí nos elementos habilitadores da quarta revolução industrial, veio junto com isso inovação e tecnologia, com isso inovação aberta e junto as startups, né? Então, eu trabalho com toda essa integração e pelo conhecimento que se tem ao longo dos anos, aí também com um serviço que aproxima de ajudar as empresas quando querem desenvolver uma nova planta, se mudar, criar uma nova unidade em outro estado, ou se mudar de estado, como é o caso agora dessa tragédia toda do Rio Grande do Sul. Tem empresas que eu estou apoiando, assessorando para virem aqui para Santa Catarina, né? Então, esse é um resumo da Exiton, né? Bacana, vamos falar um pouco sobre alguns desses pontos aí, mas eu quero também fazer um comentário a respeito do Luiz Eduardo. Luiz Eduardo eu sempre cito como uma das pessoas que é um grande conectado, é uma pessoa exemplo de networking, tem conexões em toda parte, conhece muitas pessoas e se conecta
muito. E atualmente, hoje, também faz parte de diversas entidades empresariais. Tu és diretor da Associação Comercial e Industrial de Uruçanga e também da Associação Comercial e Industrial de Gravatal, né? Como é que tu vê a importância da participação do empresário nessas entidades empresariais e nestes órgãos que tu participa? Isso é eu comecei a Êxito lá em 94, e uma das minhas estratégias de para buscar conexões, né, foi justamente as entidades, né? Então, na ocasião, eu me associei à Federação das Indústrias, devido a estar com um trabalho muito direcionado à indústria, né? Ah, me associei à Associação Brasileira de Recursos Humanos, a BRH, né? Na ocasião, participava até de grupos de trabalho lá, que o meu canal de entrada nas empresas eram os profissionais de RH. Por consequência, também, na mesma ocasião, me associei na Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre, onde nos conhecemos, né? Então, o que isso tudo já lá atrás contribuiu, né? E, inclusive, um dos executivos da Fiergs, né, naquela época, ainda me comentou que o grande patrimônio que eu poderia ter não eram a empresa e tal, e sim as conexões que eu fizesse, a minha network, né? Olha, isso aí ninguém te tira, e tudo isso, quanto mais tu tiveres boas conexões, mais portas tu consegue abrir. Então, esse é um dos objetivos de estar envolvido, né, participando nas entidades, e são atividades voluntárias, né? A gente não ganha nada para ser um diretor de qualquer entidade, ou fazer parte do conselho também, no caso dos consumidores de energia, onde eu faço parte daqui do conselho na cidade. Mas, por outro lado, o contraponto é que tu ganha tu ganha aproximação de várias pessoas, e por aí tu tem a oportunidade de realizar negócios. Então, muitos negócios eu realizei por conta dessas networks, né? Que me abriram porta, me indicaram, né, pessoas. Então, e é onde tu tem a oportunidade de mostrar o que tu faz, né? Conhecer outros e também ser um colaborador, contribuir também com essas entidades em prol da região onde elas estão inseridas, para o desenvolvimento da região, né? Que o objetivo da entidade empresarial é contribuir com o desenvolvimento de seus associados, empresas associadas, por consequência da região de estado, município, né? O lado social, né? Tem todo esse contexto. Então, eu recomendo quem tem essa oportunidade, né, de poder participar das entidades, né? Tu, Rogério, também participa bastante, então, né, tu também sabe que as vantagens são boas, né? Não, a gente não vai ali de forma oportunista, tu vai com o objetivo de contribuir, e tem a contrapartida que tu também recebe, né? Esses conhecimentos e oportunidades de ampliar não só teus negócios, mas tua experiência como um todo, né? E hoje a Exiton e o Luiz Eduardo, especificamente, estão bastante envolvidos com inovação, né? Tanto na conexão direta com o desenvolvimento de startups, e a própria Exiton hoje está instalada dentro de um parque tecnológico, né? Como é que é essa conexão com esse universo da inovação e o desenvolvimento de startups? Pois então, eu comecei a olhar para todo esse movimento já em função da próprio advento da quarta revolução industrial, que nós chamamos, né, onde começou a entrar toda essa parte de inovação e tecnologia, através de alguns elementos habilitadores, que a gente chama como IoT, como inteligência artificial, robôs colaborativos, enfim, né, o que muitos já conhecem. E por esse caminho, eu também comecei a me envolver com alguns parques tecnológicos, com aceleradoras, como a Venture, né, do Rio Grande do Sul, e, por consequência, aí as startups, né, onde eu, através dessa aproximação com a minha experiência, eu fui convidado a fazer mentoria para essas startups, e, devido às conexões que eu tenho, né, com o mercado, por isso que tem a Exiton, este ano eu criei a Exiton Connect, né, que faz essa parte de conexão, né. Eu comecei, pela experiência que a gente acumula ao longo do tempo, as soluções que as startups desenvolvem, e pelo fato de tu, às vezes, acompanhar mais que uma, né, em alguns programas, tu começa a integrá-las, ou seja, tem uma solução de uma, por um exemplo, eu fiz agora um consórcio
com duas da área de eficiência energética, uma que está em Oxford, na Inglaterra, e a outra que está na Tecnopuc. Então, elas têm soluções complementares que faz sentido para as dores de um condomínio empresarial de alto padrão, por exemplo, né? Então, e aí, com a descoberta, com o conhecimento da existência do Parque Lenk lá em Gravatal, que é um projeto particular, é um parque particular, eu me destaco, e tem um co-business lá, tem outras empresas, foi uma boa oportunidade de eu estar junto, né, conviver já e poder fazer atividades de integração, conexão, não só com as empresas dentro do parque, mas através do parque a gente poder fazer outras conexões, né? Então, isso aí tudo leva a essa questão de trazer as soluções que nós temos no mercado através das startups. Agora, semana passada, eu participei no Startup Summit lá em Florianópolis e já trouxe na bagagem algumas startups que eu já vou apresentar, né? Porque qual é a estratégia que eu adotei? Nessa semana eu já vou ter um evento nessa linha, ou seja, as startups que têm as suas soluções eu apresento para as empresas daquela comunidade que eu estou. Então, na próxima quinta eu estarei apresentando uma startup que tem uma solução em eficiência energética para as empresas que estão dentro do parque tecnológico. E ali, então, essa é onde eu tenho uma parte eu tenho uma participação, né, nesses projetos, porque através da Easton Connecta, essas startups podem conhecer outros mercados e o que elas têm que investir nisso, qual é o custo delas, é uma participação que eles me repassam pelo êxito de cada negócio fechado, né? Então, em resumo, é nessa linha. Não, bacana. Nesse contexto de geração de oportunidades, né, acho que também é interessante trazer um ponto que tu falaste rapidamente no início da nossa conversa, que tem a ver com o desastre climático que aconteceu no Rio Grande do Sul, na região metropolitana, mas que atingiu 450 municípios aqui do Rio Grande do Sul, e Vale do Taquari, e o Vale do Paranhana, e, enfim, várias regiões, que é colaborar com empresas gaúchas que queiram se aproximar do mercado de Santa Catarina e até mesmo se transferir. Como é que é isso, Luiz Eduardo? Quando ocorreu toda essa tragédia, né, do nosso estado aí, um dos primeiros passos que eu tive foi de apoiar pessoas que ficaram desempregadas e não teriam chance de se recolocar no curto prazo. E aqui na região que estou, sul de Santa Catarina, próximo de Criciúma e Tubarão, né, para o pessoal entender onde é que eu estou, tem muitas vagas e ainda temos vagas sobrando, né, tem muita demanda por profissionais para as indústrias da região aqui. E, por exemplo, Canoas ali, né, que foi gravemente atingido, né, muita gente ficou desempregada. Então, eu junto com parceiros aí do Rio Grande do Sul, criamos um movimento onde se criou até um mecanismo de preenchimento no Forms, que seria um currículo digital, né, onde a pessoa preenchia seus dados, eu encaminhava aqui para as empresas, ou as vagas daqui eu encaminhava para entidades aí que estavam envolvidas com esse auxílio a esses profissionais, para que pudessem dar oportunidade a pessoas virem para cá. Então, houve muita migração de gaúchos aqui para a nossa região e para o lado da Itajaí, foi muita gente, porque o pessoal não tinha. E aí também empresa, né? Tem um cliente de Canoas que ele ficou 24 dias com a indústria dele embaixo d'água. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dividir a operação, parte ele vai recuperar aí com base no recurso que ele tem para esse fim, né, que esperamos que realmente seja cumprido aí o que foi prometido, e outra parte da operação ele vai transferir para cá. Então, aqui eu já fiz todo um movimento junto ao município de Sara, que é onde tem um potencial muito grande para se instalar novas indústrias, está junto à BR-101, tem uma estrutura próxima de Criciúma, então, né, já com a prefeita da cidade, já tem uma série de pontos alinhados aí com a Federação das Indústrias daqui do estado. Então, eu faço todo um apanhado, né,
de acordo com a demanda que a empresa tem, quem são seus clientes, quais são seus fornecedores, tudo isso a gente estuda para que ela venha para uma região e fique confortável para ela dar sequência à sua operação, né? Então, não gostaríamos de estar trazendo o pessoal para cá, porque o nosso estado aí vai precisar, né? Mas até que isso vá. E o outro lado é para quem está aí e quer fazer negócios aqui, então também se auxilia, né, Rogério? Então, é uma forma, né? A operação dele, como é que ele pode ampliar? Então, temos toda uma conexão aqui de apoio nesse sentido, né? Luiz Eduardo Munzberg, CEO da Êxito, uma empresa que está fazendo 30 anos nesse ano de 2024, diretamente de Uruçanga, em Santa Catarina. Te agradeço aí pela participação no nosso programa, mas quero te pedir para deixar uma mensagem aí para quem está nos assistindo. Perfeito. Complementando, só tem meu lado social, né, que é o trabalho que eu faço de voltar. Tudo isso que nós falamos aqui, Rogério, é empreender, né? Então, e para empreender e ter resultado na última linha, tu tem que fazer uma boa gestão das finanças, né? Então, isso eu ensino para os jovens. Então, é um trabalho que eu tenho feito de forma voluntária, junto ao município de Gravatal, formando jovens do ensino fundamental em empreendedorismo e educação financeira, né? E ganhando dinheiro. Eles estão aprendendo a criar empresa e fazer essa empresa lucrar, né? Então, eu digo como mensagem, né, que empreender é mais do que tu criar negócios, né, Rogério? É sobre, assim, transformar a tua ideia em realidade. Então, é isso que eu procuro passar para os jovens, né, dar esse estímulo para ele. Tem uma ideia, vamos potencializar isso, né? E essa ideia pode vir a impactar na tua comunidade, né, onde tu estás. E para os, né, professores, para as pessoas em geral, eu digo que devem acreditar que na educação empreendedora, né, que é educar a pessoa com esta visão é tu investir no futuro e onde tu vai dar oportunidade para que todos sejam protagonistas, né, da sua própria história, né? Então, que a gente possa, através disso, cultivar sempre um espírito inovador, colaborativo e resiliente, né, em cada pessoa, para que juntos todos possamos construir um mundo melhor, que é o que eu sei que tu também faz, né, Rogério? Então, essa é a mensagem que eu deixo aí para as pessoas olharem para, né, poder os pais apoiarem seus filhos, né, nesse desprendimento e desenvolvimento. Muito obrigado, Luiz Eduardo. Por nada. Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo. E a gente pode ajudar, com um gesto simples. Muito simples. Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Nos lugares mais remotos, nas crises mais agudas, juntos nós podemos ajudar a salvar vidas. Doar para Médicos Sem Fronteiras é levar cuidados a quem mais precisa. Juntos, podemos fazer a diferença. A nossa doação não tem fronteiras. Junte-se a nós.
faça sua doação para Médicos Sem Fronteiras. doe.msf.org.br. Olá, eu sou a doutora Aline Martins e Silva, cirurgia dentista. Sou proprietária do Estúdio Facial Odonto, que fica localizado na rua Doutor Armando Barbedo, número 322, sala 406, no bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre. Dando sequência à série dos principais erros que tu pode cometer durante a higienização dos teus dentes, nós vamos para o segundo erro, que é não usar o fio dental. Esse aqui, ó, o nosso querido amigo fio dental, ele é um aliado na higienização dos teus dentes. A maioria das pessoas acredita que apenas escovar os dentes vai deixar o teu sorriso 100% limpo. E isso é um mito. Por quê? A escova de dente, ela não tem a capacidade de higienizar entre os dentes e nem debaixo da gengiva. Então, esse nosso querido, esse nosso amigo, vai remover o resíduo que está entre os dentes e abaixo da tua gengiva. Então, para tu ter um sorriso 100% limpo, tu vai primeiro passar o fio dental, vai remover o resíduo que está debaixo da gengiva e entre o dente, e após tu vai fazer a escovação dos seus dentes. Combinado? Eu fico por aqui, até semana que vem para mais um Dica de Saúde Bucal para o Movimento Empresarial. Tchau! Olá, meu nome é Luiz Gustavo Longo, sou advogado e hoje quero conversar com vocês um pouquinho sobre as rescisões de contratos de trabalho. Recebo muitos questionamentos no meu escritório sobre a chamada rescisão indireta dos contratos de trabalho. E aí é importante ressaltar. Os empresários precisam ter muito cuidado para que a justiça não reconheça essa rescisão indireta num processo. Por quê? Porque o processo trabalhista acaba saindo muito caro para as empresas. Então, a rescisão indireta do contrato de trabalho, inicialmente, falando com vocês, é a justa causa da empresa. Assim como existe justa causa de empregado, também existe justa causa da empresa, e a justa causa da empresa é a rescisão indireta do contrato de trabalho. Hipóteses que ela pode ser reconhecida na Justiça do Trabalho. Algum inadimplemento financeiro da empresa, como pagamento de salário, e não é só falta de pagamento de salário, mas o atraso de salário pode gerar rescisão indireta do contrato, falta de pagamento de FGTS, falta de pagamento de férias e falta de pagamento de 13º. Muito comum esses casos, às vezes a empresa não paga férias, o funcionário tem férias vencidas, enfim, o empregado pode entrar na justiça requerendo essa rescisão direta por falta de pagamento de férias. Então, o que os empresários precisam fazer? Precisa estar adimplido, né, com o empregado para não correr esse risco. Tá? Outros casos de rescisão indireta do contrato de trabalho. O chamado assédio moral. Quando? Quando o superior hierárquico da empresa pratica alguns atos contra o seu subordinado, no caso, né? Que configura assédio moral, e a gente vê muito isso hoje em dia nas empresas, né? Eu faço diversas contestações para empresas em que
os empresários, o empregado acusa o seu superior lá de estar praticando assédio moral contra ele. E outro caso também de rescisão indireta muito comum é o assédio sexual, em que o subordinado, em que o superior hierárquico pede favores sexuais, geralmente para a sua subordinada, que geralmente o mais comum, né, que ocorre com mulher. Então, a rescisão indireta do contrato de trabalho merece uma reflexão dos empresários para que tomem cada vez mais medidas nas empresas para que tanto o inadimplemento financeiro como o assédio moral, o assédio sexual não voltem, né, não ocorram, né, porque a gente sabe que se tiver que responder uma reclamatória trabalhista, tem que pagar advogado, é custoso, o processo trabalhista ele é moroso na justiça, custa muito caro, então a rescisão indireta é um problema realmente grave no meio empresarial. E outra situação também da rescisão indireta é que, claro, para reconhecer a justa causa da empresa na justiça, vai depender de uma sentença judicial, né? Quer dizer, o juiz precisa, né? Quer dizer, a empresa, se ganha o processo, o juiz não vai reconhecer a justa causa da empresa, né? E se ocorrer a justa causa da empresa, o juiz na sentença reconhece, e aí o empregado tem lá todos os seus direitos trabalhistas como se tivesse sido despedido sem justa causa. Ok, pessoal? Muito obrigado aí ter estado com vocês e até uma próxima oportunidade. Este foi o programa desta semana. Tratamos de negócios, falamos sobre um excelente caso de sucesso que é a Chamum, uma empresa que está completando 60 anos aqui em Porto Alegre neste ano de 2024, e também sobre oportunidades trazidas pelo Luiz Eduardo Mutzberg, lá de Santa Catarina. Estamos juntos sempre nas terças-feiras, às 20 horas. Nos vemos semana que vem. Até lá, tchau, tchau. Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo. E a gente pode ajudar, com um gesto simples. Muito simples. Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Nos lugares mais remotos, nas crises mais agudas, juntos nós podemos ajudar a salvar vidas. Doar para Médicos Sem Fronteiras é levar cuidados a quem mais precisa. Juntos podemos fazer a diferença.
A nossa doação não tem fronteiras. Junte-se a nós. Faça sua doação para Médicos Sem Fronteiras. doe.msf.org.br. Neste momento, milhões de crianças sofrem de desnutrição severa. Elas precisam de alimentos e nutrientes vitais. Algumas ficam tão fracas que mal conseguem ficar em pé. A desnutrição infantil pode comprometer o desenvolvimento físico e mental e matou mais de 2 milhões de crianças em 2019. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. É fácil de usar e as famílias não precisam de água ou qualquer preparo especial. Doe agora. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Acesse doeunicef.org.br. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Em poucas semanas de tratamento, elas podem se recuperar totalmente. Graças a pessoas como você, ajudamos a salvar milhões de crianças todos os anos. Por favor, dê um passo simples.